Opa, tudo bem? Fazer agora a questão 50 da prova da AFA de 2019. Questão de física, prova A. A questão vai aparecer aí para vocês. Ela é de movimento circular, uniformemente variado, então só muda isso um pouco. Mas, enfim, não era uma questão super complicada. Só saber as equações do movimento uniformemente variado e saber como é que funcionam as forças nele, que tem sempre uma componente centrípeta e uma componente tangencial. Mas tirando isso, era tranquilo, né? Então vocês viram a questão aí, questão 50. Bem, então ele te dá a trajetória da partícula, ele te dá o raio dessa circunferência que ela faz, que é 2,25 metros. Ele diz que ela parte do repouso e vai seguindo uma trajetória circular, de forma que no tempo igual a 2 segundos, a velocidade dela é 6 metros por segundo. No tempo igual a 0 segundos é 0, porque ele diz que parte do repouso. Tá. Aí ele pede a força resultante na partícula quando o tempo igual a 1 segundo. Ele quer o módulo, na real, né? Quanto é que vale? É tranquilo. Bem, como é que a gente faz força resultante em movimento circular? A gente tem que ver as duas componentes, porque é sempre assim. Você tem uma componente que é centrípeta e uma componente que é tangencial. Então, a força resultante no movimento circular é a força centrípeta, é o módulo da força centrípeta. Isso aqui eu chamo de vetor unitário na direção normal. Mas a força tangencial, isso aqui eu chamo de vetor unitário na direção tangencial. Isso quer dizer o quê? Ele dá a minha direção só. É só para fazer em forma vetorial, seria essa a fórmula. Tu tem uma componente que é centrípeta, que aponta sempre para o centro da circunferência. Tu tem uma componente que é tangencial, está sempre tangente a trajetória. Essa componente aqui, ela muda a direção do movimento, porque ele está fazendo uma circunferência, então ele está mudando de direção. E essa componente aqui, ela muda o módulo da força. Ela muda a aceleração, o módulo da aceleração. É por isso que tem duas. Aí o jeito vetorial de escrever é esse. Não precisa escrever assim, né? É só fazer as duas e saber que elas são perpendiculares. Por quê? Porque a tangente a uma circunferência é sempre perpendicular à sua normal, ó, numa circunferência. Então elas são perpendiculares. Então para fazer o módulo é só fazer um Pitágoras entre as duas. Ok, então a gente tem que saber como é que calcula o módulo de cada uma. A força centrípeta é o famoso, né? O módulo dela é ou mv ao quadrado sobre o raio ou mw ao quadrado vezes o raio. Dois é válido. E a força tangencial, o módulo dela é m alfa r, sendo o alfa a aceleração angular. Então você precisa achar as duas. A gente precisa achar a aceleração angular. Como um movimento, ele diz ali que ele é um movimento circular uniformemente variado, isso significa que o alfa é constante. Então é só fazer o alfa constante. E o W depende tem que ser no tempo igual a 1. Então a gente vai começar como? A gente vai começar achando o alfa. As equações do movimento circular uniformemente variado é idêntica à do movimento uniformemente variado, só que com variações angulares. Então a gente tem que o alfa ele é igual a ΔW sobre ΔT, que é a variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Bem, a gente tem a velocidade em 2 segundos. Então a gente vai pegar o W de 2 segundos menos o W de 0 segundos e dividir pela variação do tempo, que é 2. O W de 0 segundos é 0, porque a velocidade é 0. E o W de 2? O W de 2 segundos é só pegar a velocidade e dividir pelo raio. Então fica 6 sobre 2,25.
2,25 é 9 quartos, então vai ficar 6 vezes 4 dividido por 9. Isso aqui dá para simplificar por 3, vai ficar 2, 3. Então fica 8 terços de rad por segundo. Sendo assim, aqui em cima, vai ficar 8 terços menos 0 sobre 2. Isso aqui dá 4 terços de rad por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração angular. A gente achou ela, com isso a gente já consegue a força tangencial direto, porque a gente tem o alfa, a massa ele nos deu, eu não botei aqui, mas ele deu, que a massa é 1 kg, e o raio ele deu também. Então, matou o problema, matou a força tangencial. Para a força centrípeta, a gente precisa do W, não no W de 2, mas em 1 segundo, porque ele quer a força resultante em 1 segundo. Então, para achar o W em 1 segundo, a gente pode usar a equação normal como se fosse a de velocidade, que W é W0 mais alfa T. É similar à de velocidade, né, ao movimento uniformemente variado, só que aqui com aceleração angular. Aí o W em 1 segundo vai ser W, o W0 é 0, o alfa é 4 terços, aqui eu achei, vezes o tempo, que é 1 segundo nesse caso. Então é 4 terços de rad por segundo. Isso é o W em 1 segundo. Com esse W, matou o problema fácil, né? A força centrípeta, o módulo da força centrípeta, ele é o quê? 1 kg vezes o W ao quadrado, que é 4 terços ao quadrado, vezes o raio, que eu vou botar em fração, é 9 quartos. Então isso aqui dá 1 vezes 16 sobre 9 vezes 9 quartos. Isso aqui dá 4 newtons. Força em newtons, porque está tudo no SI. E a força tangencial, que é a outra componente, é a massa, que é 1 kg, vezes o alfa, que é 4 terços de rad por segundo ao quadrado, vezes o raio, que é 9 quartos. Aqui ficou 3. Então isso aqui dá 3 newtons. Sendo assim, a força centrípeta é 4 e a força tangencial é 3. O que isso quer dizer, só para vocês terem uma ideia na cabeça? Em 1 segundo, a gente tem uma força centrípeta aqui e uma tangencial aqui. E elas fecham 90 graus uma com a outra. Por isso que essa é a forma vetorial de escrever. O vetor unitário ele dá a direção só da força, só para poder escrever em forma vetorial. Mas o que importa é que o módulo, como eles são 90 graus sempre, é um Pitágoras. Então a força resultante ao quadrado é a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, o que dá 25. Então a força resultante é igual a 5 newtons. Sendo assim, isso marca a alternativa B de Brasil. E com isso a gente termina a questão 50, que é bem tranquila, né? Para a prova de física da AFA. Tinha que só saber esse conceito aí de movimento uniformemente circular uniformemente variado. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho aqui para receber notificação quando vier um vídeo novo. E é isto. Um abraço e até a próxima.